Olá, eu sou a Fernanda Lima e irei apresentar o trabalho intitulado por Análise Psicossocial da Velhice LGBT, um estudo das representações sociais entre cuidadores informais de idosos, realizado sob a orientação do professor Dr. Ludgleidson Fernandes de Araújo, no Departamento de Psicologia. Introdução. Existem muitos fatores que chamam a atenção para o envelhecimento humano, como a inversão da pirâmide etária, que consiste no aumento da população idosa. Este aumento pode estar relacionado a avanços tecnológicos, maior acesso aos sistemas de saúde, no Brasil graças ao SUS, e hábitos mais saudáveis de vida. Todavia, a velhice é ainda vista como o período final da vida. E isso faz com que a crença da ausência de sexualidade entre idosos predomine em âmbito coletivo. Nesse contexto, a representação da velhice LGBT reflete uma composição de ideais negativos. Com o avançar da idade, é comum a manifestação de doenças crônicas e degenerativas que fomentam a dependência de cuidados. Com isso, é comum o surgimento de cuidadores de idosos para realizar tarefas como alimentação, uso de medicamentos ou até mesmo higienização pessoal. Desse modo, o sujeito passa a depender de cuidados que muitas vezes é realizado por alguém conhecido, e essa dependência propicia estigmas e estereótipos sobre a velhice. Neste sentido, o perfil de cuidador informal é apresentado como alguém que, por possuir algum vínculo de grau ou parentesco, atribui para si as responsabilidades de manutenção de vida do idoso, mesmo sem preparo em cursos de formação específica nem remunerações. Para Moscovici, as representações sociais são consolidadas por meio de dois processos, a ancoragem e a objetivação. O primeiro processo implica na classificação e nomeação de objetos, pessoas e ações, enquanto o segundo possibilita a materialização de ideias ou conceitos em imagens. Objetivos. O objetivo geral consiste em identificar e comparar as representações sociais da velhice LGBT entre pessoas adultas cuidadoras informais de idosos. Os objetivos específicos: verificar o campo semântico das representações sociais da velhice LGBT entre estes atores sociais e avaliar as características sociodemográficas e as concepções da velhice LGBT. Métodos. Enfatiza-se que o estudo recebeu a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa, CEP, da Universidade Federal do Piauí. Tipo de pesquisa. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva que se utiliza de dados transversais e foi elucidada por meio da teoria das representações sociais de Sérgio Moscovici e Jodeley. Dentre os critérios de inclusão estão idade igual ou maior que 18 anos, não receber salário fixo para realizar o cuidado, efetuar participação voluntária e concordar com o termo de consentimento livre e esclarecido. Ademais, os instrumentos utilizados na coleta de dados foram o questionário sociodemográfico, analisado pelo software SPSS for Windows versão 21.0, e o teste de associação livre de palavras, que é a TALP, analisada pelo software Iramutec, versão 0.7. A amostra foi composta por 60 cuidadores informais de idosos de diferentes cidades do Piauí, com uma média de idade igual a 42,25 anos. A predominância foi de participantes do sexo feminino. No tocante ao vínculo, 51% da amostra eram filhos, 31% netos, 8% sobrinhos, 3% amigo e apenas 2% eram marido. 60% se autodeclararam católicos, 33% evangélicos e 7% sem religião. Resultados. A palavra estímulo velhice LGBT obteve 299 evocações, considerando os casos omissos, e uma média geral de frequência de 2,5. Portanto, só foram consideradas palavras com frequência igual ou superior a 4,61, como vocês podem ver na tabela 2. Mostra a zona central e a primeira periferia das representações sociais sobre a velhice LGBT, onde os termos respeito, amor, feio, não é de Deus. Desse modo, nota-se que os dados obtidos na zona central revelam que, embora seja expresso o respeito para a pessoa idosa, o preconceito manifesto pode ser justificado por doutrinas religiosas que pregam a homossexualidade como um pecado e, por isso, não pertence a Deus. Por outro lado, também nota-se que os participantes demonstram tentativas de suavizar suas percepções através de palavras como escolha, amor, aceitação, o que pode configurar um certo anseio por aprovação social. Conclusões.
Conclui-se que a sexualidade não é uma temática frequentemente abordada na velhice. Nesse contexto, falar sobre as possibilidades de vivências para o envelhecimento com qualidade de vida pode transformar o campo representacional das velhices, suavizando a sua bagagem negativa. Além disso, adentrar no universo dos cuidadores informais foi crucial para compreender que as crenças religiosas e a heterossexualidade normativa ainda regem a forma de pensar desses indivíduos, uma vez que falar sobre sexualidade na velhice é inconveniente e falar sobre homossexualidade é meio que um absurdo para esse grupo. Um artigo submetido à Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento, de Qualis A4, sob o parecer de aceito para publicação em outubro de 2020. Os agradecimentos são atribuídos à Universidade Federal da Alta do Parnaíba, aos membros do Núcleo de Pesquisa e Estudo em Desenvolvimento Humano, Psicologia Escolar e Queixa Escolar, o PSIQUED, e ao CNPq, que tornaram possível a realização e a contribuição desta pesquisa para o universo científico e social. Aqui estão algumas referências e muito obrigada pela atenção.